tarde, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com o pessoal da Movida. É uma empresa ainda que não é tão conhecida de vocês, um case novo, mas é uma empresa que, pelo meu feeling, pelo meu entendimento, entrosamento com a Camila principalmente, a gente já pode dar uma nota muito grande para a RI. Ela tem um RI assim, que além de entender e estar preocupado em passar isso para o acionista minoritário, eles estão muito motivados com a empresa, né? Isso é um sinal quase ímpar, né? Que a gente percebe com as empresas que a gente acaba fazendo vídeos. Isso é um grande sinal de, além da empresa hoje, ela está entregando resultados, ela ainda, pelo próprio entusiasmo das pessoas aqui dentro, a gente percebe que a empresa ainda pode entregar muito mais no futuro. Então eu gostaria de agradecer ao Edmar, que é o CFO e o diretor de Relações com Investidores, a Camila, que ela é a vitrine aqui da Movida com a acionista minoritária, gerente da RI. Elas já colocaram à disposição de vocês os canais de atendimento ao acionista minoritário, o telefone e o e-mail está lá na página da Baster. Então eu gostaria de agradecer vocês e dar a palavra iniciais para vocês conversarem com os seus acionistas e futuros acionistas de longo prazo. Ok, boa tarde a todo mundo. A gente está aqui no nosso escritório, sexta-feira aqui em São Paulo, divulgamos o resultado dessa semana. Obrigado pela oportunidade, Mili. É muito bom a gente ter esse canal e, como você falou, a gente tem todo o interesse em desenvolver. Eu acho que como você falou, a gente está bastante animado aqui no Movida. É uma empresa jovem, é uma empresa nova, é uma empresa que vem fazendo coisas diferentes. E a gente vai falar sobre isso ao longo aqui da entrevista. E, enfim, estamos bem animados. Camila? Obrigada, gente. Eu queria deixar mais uma vez o canal super aberto para todos vocês. A gente está à disposição para apresentar o case, para tirar qualquer dúvida. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Mili. Obrigada. Edmar, por que ser acionista minoritário da Movida? Qual que são o retorno que o acionista pode esperar? Crescimento, dividendo, uma empresa com boa gestão? Quais são o acionista que quiser ser acionista da Movida possivelmente terá no longo prazo? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, o que está acontecendo no Brasil agora, esse cenário de juros baixos, que todo mundo acredita veio para ficar mais tempo, né, vai obrigar um deslocamento da poupança, né, um deslocamento do investimento. Então, ninguém tem dúvida que haverá uma migração da renda fixa para a renda variável. Então, quando você fala de renda variável, aí você pode colocar seu investimento em algumas óticas, né? Você pode colocar somente na ótica do crescimento, você pode colocar na ótica do dividendo, né? E eu acho que, no nosso caso aqui na Movida, a gente tem os dois, né? Então, nós atuamos no mercado que está em franco crescimento, né? Os indicadores são muito positivos, é uma baixa penetração no Brasil de maneira geral para o negócio de aluguel de carros. Então, e ao mesmo tempo em que a gente consegue gerar caixa e consegue remunerar o acionista. Então, olhando para o que a gente tem feito ao longo dos 2 últimos anos, a gente tem melhorado a rentabilidade, ao mesmo tempo que a gente paga o nosso payout tem andado perto de 50% do lucro da companhia. Então, acho que a gente tem um pouco dos dois mundos convivendo aqui juntos. Então, acho que para ser acionista da Movida, a gente tem alguns atrativos e, de novo, tem uma série de coisas que a companhia tem construído ao longo do tempo que são positivas do ponto de vista do acionista minoritário. Legal. Falar um pouco sobre o case da Movida, né? O case da Movida, basicamente, é dividido em 3 partes, né? A primeira parte é o RAC, né? Que é o Rent a Car. Você poderia comentar sobre o Rent a Car, como que ele qual a porcentagem da receita dele, qual a perspectiva que vocês têm, tudo que você puder falar do Rent a Car. Legal. O Rent a Car ele é a parcela mais visível
do nosso negócio, né? Porque ele é o varejo, né? Então, quando você está no aeroporto e vê uma loja de locadora, essa é uma loja de hack, né? Hoje a gente tem quase 190 lojas no Brasil, em todos os estados. A gente está com pouco mais de 70 mil carros nessa atividade. É um negócio de uso intenso, né? São mais de 120 mil contratos por dia, né? São as interações que a gente tem. E desde o primeiro momento, eu acho que esse foi uma das inovações que a gente trouxe, a Movida tem focado na pessoa física. Então, a pessoa física, como tomador do nosso serviço, tem sido, desde 2013, o grande foco da companhia. Por que isso? Porque a gente entende que o brasileiro aluga pouco carro, né? Então, o brasileiro não tem o hábito de alugar carro como em outras geografias. E por conta disso, né, o que a gente identificou aqui alguns anos atrás, o potencial de crescimento com rentabilidade era muito grande. Então, o hack é isso, é o varejão, é a marca, são os carros nas lojas, é o uniforme laranja lá atendendo, é tecnologia, e aí é onde tem uma competição bem interessante também. Isso a gente está percebendo que o estilo de vida das pessoas está mudando, né? Principalmente numa cidade grande como São Paulo, muita gente está vendendo carro, ou está ficando com um carro só, né? Também tem os aplicativos, né, que vocês não fazem diretamente, mas indiretamente vocês têm uma demanda de aplicativos. Explica essa mudança de conceito do brasileiro pode levar ao crescimento da Movida. O grande conceito aqui é o uso no lugar da posse, né? Isso está se espalhando em diversos setores da economia, como por exemplo o setor de hotéis também, o Airbnb é um pouco essa história, né? Então, no nosso caso, as pessoas, no lugar, como você falou, de terem carro, elas, nas grandes cidades, cada vez mais se locomovem usando aplicativo, a gente aluga para o motorista do aplicativo, e no final de semana vem na nossa loja e aluga um carro para viajar no final de semana. Ou você tem uma família que tem um carro de determinado tamanho para se deslocar de maneira usual, precisa de um carro maior, por exemplo, para as férias, e vai lá e aluga com a gente. Esses são alguns públicos típicos. O que a gente começa a identificar também é que você já vê cada vez mais pessoas, no lugar de ficarem comprando carro e assumindo o risco do valor residual, terem que fazer manutenção, elas partem para o aluguel de longo prazo, né? Então, às vezes 3 meses, às vezes 2 anos, mas ir fazendo do aluguel uma experiência como um todo, né? Eu vou dar um exemplo de um amigo meu, né? Uma pessoa como eu, 50 anos, qualquer coisa, né? Na verdade mais de 55 anos, um dia me liga de manhã e fala assim, não quero mais carro, quero alugar um carro de vocês por 1 ano, porque aí depois de 1 ano eu vou lá e troco de carro, vai estar sempre novo, manutenção, e eu não tenho nenhum aborrecimento, não tenho que fazer nada. Então, a gente tem um processo de aprovação de crédito, ele me ligou de manhã, às 4 horas da tarde, ele saiu com um carro praticamente novo, e daqui a 1 ano ele vai entregar, sem precisar ter nenhum trabalho adicional, de coisa nenhuma. Então, é uma mudança de mentalidade das pessoas, a gente navega nisso, a gente se beneficia disso como crescimento, mas é como o nosso CEO, o meu chefe, sempre fala, Renato, estamos só começando, né? Porque mesmo o aluguel tradicional, aí entenda-se, a pessoa que sai de férias, o cara a trabalho, que aluga um carro para fazer uma viagem pelo interior, para visitar clientes, mesmo isso, no Brasil, ainda continua sendo muito, muito subpenetrado, né? E uma das coisas que a gente fala que é o diferencial também, que quando a Movida nasceu lá em 2006, e quando foi adquirida pela JTCL em 2013, foi que ela nasceu já muito tecnológica e com uma plataforma própria, tanto que a Movida foi a primeira a oferecer o aplicativo direto para alocação em todas as plataformas, a gente foi a primeira a oferecer Wi-Fi nos carros em massa, então a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o serviço e com inovações tecnológicas, então esse é um diferencial que a gente continua até hoje com uma marca jovem, que se identifica com um público também mais novo ou que tenha mais idade, mas tem essa mentalidade do uso em vez da posse. Até por isso que vocês colocaram uma cor mais chocante, assim que a pessoa identifique você. Isso. A gente é a locadora, a única locadora das grandes que permite pessoas com 19 anos,
é a locadora que tem mais gente da classe C. Então, todas essas coisas são um reflexo da marca que é muito forte, né? Como você falou, é um laranjão. Laranjão elegante, a marca é forte, Isso. as pessoas já conhecem ela, já identificam. Quando a JCL adquiriu, a Movida tinha 2.400 carros. E eles fizeram uma pesquisa antes e as pessoas achavam que ela tinha 10 mil carros. Então, esse é o tamanho da força. Isso antes do crescimento todo de lá para aqui. Né? Agora, vamos falar da gestão de frotas, né? Também é uma outra mudança de conceito no Brasil. As empresas estão enxergando que a praticidade, né, e mesmo financeiramente, compensa elas terem a frota alugada em vez de ter a frota própria. Né? Vocês podem comentar sobre isso? Claro. Se o RAC, né, é o nosso B2C, é o Business to Consumer, o GTF, a Gestão e Terceirização de Frota, é o B2B. Né? É a Movida alugando para empresas. E você falou exatamente o que está acontecendo. Finalmente, no Brasil, as empresas estão se dando conta que é mais eficiente, faz sentido econômico, terceirizar a frota, porque não é a atividade central delas, não é a atividade core delas. Então, o que a gente vê? Foi um mercado que andou, vamos chamar assim, em crescimento lento, mas algum tipo de crescimento, até um passado recente, e a partir de 2 anos para cá, um certo boom também por tudo o que está acontecendo. Né? Então, a gente tem mais empresas competindo no mercado, juros altos no Brasil é um negócio que é importante, a gente atingiu uma escala que o desconto que a gente consegue faz com que a gente seja muito competitivo. E tem um outro negócio que eu falo sempre, que é a crise que aconteceu no Brasil, né, no passado recente, a gente só agora está começando a sair, obrigou a todo mundo que é responsável pela área financeira, como é o meu caso, a entender muito claramente onde é que a empresa está alocando capital. Né? Então, não faz sentido uma empresa que tem um comércio, uma empresa que tem um processo industrial, alocar capital em carro, né? Onde ela certamente não tem a eficiência que nós temos. Então, até isso, né, durante a crise, né, que a gente começa a colher os frutos agora, tem colocado uma perspectiva de crescimento muito diferente. É a mesma história lá do RAC. Né? O que acontece? 10% da frota corporativa do Brasil é terceirizada hoje, a estimativa que a gente tem, enquanto nas economias maduras esse número é 40%, 50% ou mesmo 70%. Então, o potencial de crescimento é muito grande. É um setor competitivo, tem que ser racional, não precisa fazer loucura, e de novo a gente faz valer a nossa escala na hora da compra e de quanto a gente transfere isso para o cliente. E um diferencial competitivo é que nós fomos também os primeiros dos grandes a olhar para a pequena e média empresa. Então, enquanto o Brasil estava enfrentando uma dificuldade, a gente foi o primeiro a implantar uma célula digital para conseguir ir atrás desses pequenos e conseguir, tem todo um speech de venda para convencê-los que, na verdade, é muito mais vantajoso terceirizar o carro. Então, a gente foi pioneiro também em olhar para isso e a gente espera que de agora para frente a gente se beneficie também com as pequenas e médias empresas com uma melhor economia no Brasil. Legal. A Camila tem uma boa analogia com o case de aluguel de carros, que os carros começam a entrar numa caixa d'água, né? E em algum momento eles precisam sair, porque senão a caixa d'água vai transbordar e vai acabar afetando o case da empresa, né? Isso é justamente o terceiro lado do case da Movida, que é a venda de seminovos, né? E aí, vamos passar um pouco adiante no nosso script, que a gente sempre coloca os perigos da empresa, assim, que ela pode ser afetada por último, mas a gente vai passar um pouco que esse realmente é o grande, na minha opinião, é a grande questão a ser estudada pelo acionista, a ser monitorada. É o sucesso da empresa conseguir vender os seus seminovos, né? Vocês podem comentar isso tudo? Claro, você está certíssimo, porque esse negócio aqui, o serviço, né, o aluguel, é a parte bonita, né? A parte que mata é a parte do seminovo, né? Então, o que eu falo, né, usando o jargão
de bolsa. O upside do seminovos é muito pequeno, mas o downside é infinito. Por que isso? Porque se eu compro o carro e não consigo vender, né, quanto mais tempo eu fico com o carro, mais depreciado ele fica e menos valor eu vou ter na hora de revendê-lo. Adicionalmente, eu tenho que olhar para o meu capital de giro. Então, hoje na Movida, a minha movimentação de carro mensal, para vocês terem uma ideia, é da ordem de 200 milhões de reais de venda por mês. Então, se no mês eu não vendo 200, eu vendo 150, no outro mês eu tenho que compensar. E se eu faço 3 meses vendendo menos, isso acaba impactando o meu balanço de maneira importante. E foi o que aconteceu ano passado. Ano passado a gente teve a greve dos caminhoneiros, o mercado sentiu, né? A gente começou a vender menos, não o suficiente, e aí o acionista controlador, né, nos ajudou, apoiou a companhia, a gente fez uma aumento de capital, deixamos aberto para o mercado um tempão, porque a gente tinha clareza que ia sair, porque a gente estava consertando, né? A gente deixou aberto no lugar dos 30 dias habituais, a gente deixou aberto 90 dias, o papel estava R$ 6 quando a gente anunciou, foi para 5, né? Ninguém acompanhou, né? E aí acabou que a gente consertou, a gente conseguiu virar o jogo e hoje o papel está aí nesses R$16. E fundamentalmente é a questão de eliminação de risco de seminovos, né? Então esse é um negócio importantíssimo, né? Cada carro nosso são R$40 mil, então é um negócio relevante. A gente ainda tem margem EBITDA negativo, né? Mas a gente vem evoluindo ao longo dos trimestres. E a gente acredita que vai estar em cruzeiro, por assim dizer, né, no ano de 2020. O mercado já começou a enxergar, o mercado está antecipando um pouco desse patamar, mas é o grande, sem dúvida nenhuma, esse negócio é um negócio complexo, mas o mais complexo, o mais desafiador é o seminovos. Quando o Edmar fala de margem EBITDA negativa, ele está falando do segmento de seminovos, não do case completo da empresa, né? Então, por esse lado, a Movida poderia tomar um caminho muito fácil para eliminar essa questão de margem EBITDA negativa. Era só aumentar a depreciação, né, como mais ou menos todas as outras fizeram. Vocês não fizeram. Vocês falaram assim, se a gente aumentar a depreciação, a gente vai ser afetado no nosso bottom line. A gente vai melhorar a eficiência da operação, né? E você já praticamente, ele fala margem negativa, mas é 0,5%, né? Já é quase, né? E você pode explicar todo esse processo que vocês fizeram, por que vocês não aumentaram a depreciação e qual é a vantagem disso para o acionista minoritário? O que aconteceu foi o seguinte, a gente no ano passado, quando o negócio ficou de fato mais difícil, isso foi bom para a gente porque no lugar da gente tomar um antitérmico, a gente partiu para o antibiótico. Então a gente precisou ir fundo, nós reestruturamos o negócio como um todo. Então o que eu estou querendo dizer com isso? A gente mudou a marca, a gente contratou pessoas, a gente mudou controles, a gente implantou processos que a gente não tinha, trouxe consultores para nos ajudar. Enfim, a gente fez um processo de reestruturação bastante forte no negócio. A depreciação para a gente, você deu vamos chamar assim, qual seria o caminho curto? Né? O caminho curto aumenta a depreciação e aí fica num desempenho subótimo. A gente adotou o caminho mais difícil, mais longo, que é vamos consertar o negócio e vamos fazer com que a gente tenha um desempenho, no mínimo, bom. E é isso que a gente está conseguindo fazer sem precisar alterar a depreciação de maneira relevante. Então, qual é a mensagem aqui? Né? Eu acho que olhando para o minoritário, né? Tem que acompanhar as tendências, né? Como é que é? Estamos aumentando a venda de carros, a margem bruta está aumentando, diminuindo, como é que está isso em relação aos concorrentes, porque na realidade está todo mundo praticamente no mesmo mercado, e como isso comunica na sua posição de balanço, né? Então a gente terminou o trimestre com 1,6 bilhão em caixa, né? A gente tem feito um trabalho de alongamento de dívida, e aí com isso a gente fica numa situação confortável, porque eu podia fazer tudo isso e não ter o dinheiro para aguentar o negócio, né? Podia ter pouco dinheiro em caixa e dívida vencendo. Aí eu não tinha tempo para brincar. Mas como a gente tem sido conservador na estrutura de capital, quando a gente faz um plano desse, que o plano era de 1 ano,
entre 1 ano e 1 ano e meio, aí você consegue fazer a coisa de maneira estruturada, né? Por que eu digo isso de maneira estruturada? Para a gente não ficar indo e voltando, né? Então agora a gente chega num patamar diferente e a gente chega para ficar, né? Esse aqui eu gosto, acho que é a grande mensagem do aprendizado desse último ano. Legal. Falando em dívida, a dívida tem que ser muito bem compreendida até para o acionista minoritário conseguir acompanhar, né? A dívida é uma coisa muito boa, digamos assim, para o case da Movida, porque ela ganha justamente no spread entre o que ela paga e a margem que ela consegue no seu modelo de negócios, né? Então, o acionista minoritário, quando ele for ser sócio da Movida, ele não vai poder querer uma empresa sem dívida. Não está no DNA da Movida. Mas justamente ele tem que compreender o que ele tem que enxergar para essa dívida não colocar o seu capital em risco. Que é justamente aquela questão que a Camila falou de a caixa d'água estourada. Eles não conseguiram ver os seminovos. Não sei se tem essa relação dívida, seminovos, venda. Como que o acionista tem que monitorar isso? Vamos lá, esse negócio é um negócio intensivo em capital, ou seja, a gente precisa de muito dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho hoje aproximadamente, né, dados do terceiro trimestre, 5 bilhões de reais em carro dentro da companhia. Esse é o tamanho do negócio, né? Como é que eu financio isso? Eu tenho dívida e tenho capital, né? Hoje, grosso modo, eu tenho 2.200 de patrimônio líquido, né? Que seria a parcela que eu estou financiando capital. Eu tenho dívida e eu tenho fornecedores, né? Que eu tenho uma conta de fornecedores grande, que é um jeito de administrar o meu capital de giro. Falando de relação dívida líquida sobre EBITDA, que é uma proxy, né? Uma geração de caixa da companhia, hoje a gente está em 2,3, tá? É o menor das três. Idealmente, o número deve ser alguma coisa entre 2,5 e 3 vezes, ou seja, a gente tem algum espaço para alavancar, ou seja, para tomar mais dívida, para crescer nesse caso, né? O que o acionista minoritário tem que olhar? O que você falou é a diferença do spread entre o que eu estou pagando de dívida versus o que eu gero dentro da companhia, e hoje esse spread é favorável a nós, então eu estou gerando valor, né? E depois, empresas muito endividadas ou muito alavancadas, como é o jargão, elas tendem a pagar mais juros, e quem vira o grande recebedor do rendimento da companhia é o credor e não o acionista, né? Então, o patamar de juros baixos vai ajudar um pouco as empresas agora na questão da alavancagem, né? Mas eu tipicamente, eu tenho trabalhado em negócios alavancados, em negócios intensivos de capital. O número de 4 é um número cabalístico para ficar mais do que preocupado, né? Num cenário de juros como o Brasil. Também uma queda de venda nos seminovos. E no nosso caso, no negócio, eu não estou vendendo carro suficiente para fazer frente ao meu capital de giro. Então as duas coisas andam, por isso que eu falei, tendência de venda de carro junto com o que eu tenho de caixa no balanço e como é que está a minha conta de fornecedores, né? Vocês, enfim, quem puder fazer um pouquinho, lá as contas, vai ver que eu tenho 120, em média 120 dias de prazo para pagar os carros. Isso me ajuda, mas eu não posso ficar 4 meses sem vender carro, porque quando chegar lá o negócio já ficou mais do que, né, ficou mais do que perigoso. E falando em rentabilidade também, que você comentou do spread, quando a gente fez o nosso IPO lá no final de 2016, começo de 2017, esse spread era negativo, então o nosso custo de dívida pós-impostos ele era maior do que o nosso retorno sobre capital. Então hoje o que era menos 2 foi para mais de 5, então essa evolução em curto espaço de tempo era o que a gente comunicava lá atrás, então foi o que era a grande base do nosso case. E também a remuneração de toda a companhia, de todos os administradores. Então, a empresa inteira está focada em geração de valor e não crescimento com destruição de rentabilidade e etc. Então, o mercado é grande, a gente tem muito espaço para crescer, mas o nosso foco como empresa é rentabilidade. Isso. Toda apresentação nossa, obrigatoriamente, tem que passar pelo retorno sobre capital investido. Sim. Né? Porque é disso.
Porque no final das contas a gente é muito parecido com o banco, né? Porque pega dinheiro de um lado e usa do outro, só que eu uso em carro e eu tenho que gerar esse spread. A partir do momento que o meu spread se contrai ou que eu começo a não remunerar o capital que está aqui dentro, eu entro numa espiral negativa. Então E isso é difícil para o acionista perceber isso, que vocês são realmente funciona basicamente como um banco mesmo. Eu digo, é capital intensivo alavancado, aí eu tenho que tomar conta lá do custo da dívida, do que é alavancagem, qual é o prazo, e na operação fazer com que a venda de carros aconteça todo dia. Fala um pouco sobre o case, né, de entendimento, que eu acho que é uma grande vantagem competitiva que vocês têm, uma barreira de entrada. Eu falo entendimento é o seguinte, porque não é alugar carro, é entender assim que no sul você vende um tipo de carro, no nordeste você vende de outra, você aluga, às vezes uma região não aluga um carro de uma cor, né? Isso tudo é uma grande barreira de entrada, até no momento que o mercado está assustado, até com uma entrada assim, que eles acham de montadoras, por exemplo, né? E além dessa questão, tem um outro tipo de entendimento que eu acho que vocês só conseguem entender meio assim, sentindo o problema na pele, né? Que a pessoa precisa trocar um pneu de um carro, ele aluga um carro seu e troca o pneu do carro, né? O motor dele está meio baqueado, ele aluga um carro seu e troca o motor dele, né? Aconteceu muito isso, acho, no começo de vocês enfrentaram esse problema, e hoje vocês têm assim, algumas ferramentas que fazem evitar isso, né? Você pode explicar todo esse entendimento de case? Posso. Isso é uma história boa, né, mas é que ela também mostra a complexidade de execução desse negócio. Então, logo depois que a gente abriu o capital, lá em 2017, a gente enfrentou uma onda de ataque de fraude, roubo, né? E a gente precisou se aparelhar positivamente. Uma grande providência que a gente tomou foi o uso de rastreador nos carros. Então, hoje, mais de 95% da nossa frota de hack tem rastreadores e alguns carros têm 2 rastreadores, né? E a gente tem uma central de controle que acompanha a movimentação de todos esses carros. Então, o que quer dizer isso? O cara alugou um carro em Foz do Iguaçu e começou a ir para a fronteira numa velocidade tal que a gente acha que é suspeita, a gente começa a tomar alguma providência e a gente usa empresas de recuperação de carro para nos ajudar. Então, esse é um caso verdadeiro, né? Você tem um outro exemplo, quem aluga carro conosco já viu que mais de 92% das nossas transações de balcão, a gente vai lá e tira uma foto da pessoa. Por que isso? É para evitar a fraude, porque a gente foi vítima de pessoas chegando, né, com carteiras de motorista válidas, mas com fotos diferentes, e aí na realidade aquilo era uma fraude, a pessoa pegava o carro, né, tinha fraudado o cartão de crédito, tudo e ia embora, né? Tinha furtado, roubado o cartão de crédito de alguém, ia lá e a gente, né, como eu brinco, a gente é um banco, né? O cara chega com um documento lá, a gente entrega 40 mil reais para ele, né? E tu fica torcendo para ele devolver. Então E não trocar o pneu. Então, esses são 2 aspectos para mostrar. Então, mas no fim do dia, o que é isso? É tecnologia. É processo, né? É gente treinada e tecnologia, né? Porque a gente faz hoje tira a foto e confere o documento da pessoa online com os órgãos de trânsito, né? Eu já expliquei como é que os rastreadores funcionam, né? A gente tem uma central lá em Mogi, que é o nosso back-office. Então, tudo isso mostra o tamanho da complexidade do nosso negócio. É só imaginar que a gente tem 120 mil contratos, 150 mil contratos por mês, né? São 3 mil, 4 mil, 5 mil contratos acontecendo a cada dia que a gente está aqui. Então, o nosso pessoal precisa ser treinado, né? A gente é um grande prestador de serviço de varejo, então gente é fundamental, mas ao mesmo tempo você precisa de apoio. Agora, nós melhoramos, houve várias ideias aqui, né? Do tipo, vamos botar uma faixa, vamos pintar o pneu de faixa laranja para a gente saber que o cara está devolvendo o meu pneu. Só que entram e saem todo mês 4 mil carros, se não 5 mil. Então, no segundo trimestre foram 27 mil carros em 3 meses, no segundo e no terceiro trimestre foram 21. Então, você ficar pintando pneu de 6, 7 mil carros por mês também já é um negócio que não funciona muito bem. Então, tem
de novo, é um negócio muito complexo, de execução muito dura e que você precisa ter tudo muito bem organizado. Por quê? Porque senão você perde dinheiro muito fácil, né? Então, para ter uma ideia, lá em 2017, esse problema de roubo, fraude em carro para a gente foi um negócio de mais de 60 milhões de reais no ano. Então, assim, brincadeiras à parte, eu faço parecer leve, mas foi um negócio que a gente realmente teve que mergulhar, entender o processo, mudar tudo que a gente fazia para poder defender, entre aspas, positivamente a empresa. A boa notícia foi que a gente começou a aumentar o número de rastreadores, etc., para sanar um problema. E agora a gente tem uma estrutura pronta e a gente está usando esses rastreadores para entender melhor o perfil de direção, para ter, além da segurança, para entender se de repente a pessoa que está com o carro está faltando alguma manutenção. Então a gente tem usado essa base tecnológica e no futuro a gente vai adicionar inteligência nisso e criar mesmo realmente o carro conectado, né? Então que você saiba quanto está a quilometragem até antes mesmo do cliente vir para a loja e para tornar a experiência mais rápida e que traga mais valor também, tanto para os clientes de rent a car e mesmo para os clientes de gestão, terceirização de frotas, para ver se os carros que eles estão usando, que os empregados estão usando, estão sendo bem cuidados, etc. Então, essa estrutura deixa a gente pronta para um próximo nível. Isso. Só para você ter uma ideia, eu estava olhando o resultado de uma empresa europeia, uma das maiores lá, eles hoje têm 30 mil carros conectados, né? A gente aqui, nós já estamos com, só no RAC, né, se olhar, a gente está com 60 mil. Então, para entender o tamanho, né, o esforço que a gente está fazendo para agregar, né? Para agregar tecnologia, agregar serviço. Outro exemplo que eu uso sempre se você é um bom motorista, você já é um cliente nosso regular e você não tem nenhuma multa, eu posso precificar você diferente lá na frente, né? Te dar um desconto, porque toda vez que eu tenho uma multa, isso me gera um trabalho administrativo que eu tenho que ir lá cobrar de você. Então, isso é onde, assim, por isso que a gente diz que está só começando, né? Tem muita oportunidade, muita coisa para fazer e a tecnologia vai nos permitir fazer bastante coisa diferente em relação à concorrência. E esse entendimento do case, né? A gente nota que vocês estão tendo uma melhora de rentabilidade no mix dos carros, ano a ano, porque vocês começam a comprar o carro mais sério, a região mais séria. É isso mesmo. Né? Então, isso de novo, conhecimento e base tecnológica, né? Então, exemplo, né? A gente tem robozinhos, né, de preço para o RAC, né? Então, só pegando a cadeia toda, né? Então, a gente olha a concorrência, olha a nossa taxa de utilização e aí você vai testando, tem algoritmo, tem interferência humana e olha assim, estou precisando estimular a utilização da categoria tal de carro na loja tal porque está com o carro sobrando. Então você vai lá e, né, mexe no preço. A mesma coisa a gente usa agora, né, e foi um dos aprendizados do último ano, na questão de seminovos. Não adianta mandar carro preto lá para o Nordeste, porque é quente e tem um menor valor secundário. Então, as marcas têm preços de revenda diferentes dependendo da região, você identificou. Então, hoje a gente já tem uma base de dados que a gente roda, né, algoritmos e qualquer coisa dessas chiques que o pessoal gosta de falar, inteligência artificial, tudo isso, a gente roda isso para entender. Esse carro é melhor a gente mandar para uma loja do Nordeste, porque vai ter um valor de revenda mais adequado lá na frente. Então a gente começa a fazer isso tudo no processo todo, e aí isso se transmite, isso se traduz em melhores margens mais à frente. Isso faz parte da história também da recuperação de seminovos. E também não adianta só o cara do RAC pegar e falar assim, ó, venda o carro. Ele tem que fazer a parte dele, tem que entregar um carro com a quilometragem certa, nas contribuições certas, né? É exatamente isso. A gente tem uma programação de desmobilização, como a gente chama, e a desmobilização, ela também implica em mandar um sortimento de carros correto para cada uma das lojas. Exemplo, não adianta eu ter 20 carros de um modelo
e 20 de outro, né? E mandar esses 20 para 2 lojas diferentes. Eu tenho que mandar 10 e 10. Então tem um processo de logística também complexo, né? Eu gosto de dizer que a gente também é uma empresa de logística, né? Porque a gente tem que fazer esse mix, né, acontecer na ponta. Desde o início, na hora que sai da montadora, para o rack, a loja do rack ter o mix adequado, e ao mesmo tempo, na etapa seguinte, ele ter o mix adequado quando for vender. Isso faz com que vocês consigam vender uma quantidade muito grande de seminovos por ano, por mês, né? Acho que deve estar chegando em 5 mil. Isso. E antigamente a gente via na minha cidade, tinha uma pequena empresa de aluguel de carros, praticamente eles tinham que disfarçar o carro, né, para poder vender. Se falasse que a locadora não vendia, o que mudou? Mudou o seguinte: como nós, as locadoras grandes, fazemos o carro circular muito rápido, a percepção de qualidade mudou, né? Porque obrigatoriamente a gente tem que manter o carro, né, em boas condições, a gente faz as revisões, as fábricas passaram a dar garantias mais longas. Então, como a gente está girando o carro entre 15 e 18 meses, idealmente seria 13, o que acontece? Você chega numa loja nossa, você vai encontrar um carro com um pouco mais de 1 ano de uso, na maioria das vezes ainda com garantia e com 25, 30 mil quilômetros. Então, hoje, isso é um carro de boa qualidade, né? Modelos diversos, né? Antigamente também você tinha uma concentração forte em modelos sem sofisticação. Hoje a oferta é maior, você tem ar-condicionado, direção hidráulica, enfim, câmbio automático, você tem de tudo, vidro elétrico, coisa que você não tinha no passado. Então, uma loja de carro seminovo / usado, que era um negócio depreciado, né, porque eram carros muito rodados e você não sabia se a manutenção era feita. Quando você tem 3 empresas grandes, listadas, um processo, um sortimento, isso muda o produto. A gente, na verdade, o nosso produto não é um produto da loja de bairro, é um produto diferente. E o nosso desafio é mostrar isso, porque ainda estamos fazendo o mercado conhecer. Isso não tem a menor dúvida. Eu comparo isso um pouco, né? Eu sei que é uma comparação difícil, com o mercado de informática no Brasil, quando tinha a lei de proteção, que era o mercado cinza. Um dia passou a ser proibido importar, aí veio para o mercado cinza. Aí, tempos depois, falou assim, estão fazendo besteira, então pode comprar. Aí todo mundo passou a comprar computador legalizado no Brasil, né? Do dia para a noite, levou 6 meses, né? Se todo mundo tinha um computador, vamos chamar assim, cinza, né? E aí, à medida que o negócio mudou a lei, né, nesse caso é um pouco diferente, é mais do hábito, todo mundo passou a comprar computador de marca, né? Porque houve uma equiparação tributária. No nosso caso, eu tenho pouca dúvida que vai acontecer a mesma coisa, motivado por outro fator, que é a questão do hábito, a questão do conhecimento e tal. Um dia o cara vai falar assim, por que eu estou comprando numa loja de bairro se eu tenho uma locadora, uma empresa listada, com deveres fiduciários, com garantia e tudo, então eu vou nesse cara daqui. Aí eu vou conseguir capturar um prêmio adicional, porque eu dou origem, né? Eu garanto a origem do carro. E eu ia comentar exatamente isso da origem. Quando a gente renovou a marca de seminovos, ela era uma marca cinza, a gente colocou roxo, para trazer um pouco da ideia de uma marca jovem, que a gente já tinha no Rente a Cara. Uma das coisas que a gente fez foi exatamente inverter o nome. Então, o que era Movida Seminovos, a gente colocou Seminovos Movida, para dar a ideia de que esse carro tem um sobrenome. A gente conhece esse carro desde zero. A gente criou um conceito de selo de garantia, exatamente para quebrar a ideia de que o carro de locadora era um carro usado, etc. E que não. Hoje, a gente garante o carro e ele é um carro de um dono só, ainda que tiveram muitos motoristas ao longo da vida curta. Então, foi uma das coisas que a gente levou muito em consideração quando a gente renovou a marca. E passando a investir muito em serviço ao cliente, né? Então, a gente sabia que tinha muitas deficiências na parte de seminovos, né? De serviço ao cliente, e temos atuado muito forte nisso, para garantir que todo o conceito seja diferente, até o próprio conceito da loja, né? A gente aproveitou a crise no Brasil e a grande maioria das nossas lojas são antigas concessionárias. Então, a própria experiência é diferente.
não é um estacionamento com um todo, com um escritório pequeno. São salões de tipo showroom, enfim, tem todo um conceito diferente que agora a gente começa a amadurecer. Certo. Falando como de gestão, como você comentou, a greve dos caminhoneiros, ela afetou vocês. Só que, ao mesmo tempo, estava chegando julho, né? E julho é um dos melhores meses para vocês, que é férias, tem bastante demanda. E vocês tinham mercado para crescer, né? Vocês estavam sendo demandados para crescer. E vocês não cresceram. Vocês deram um passo atrás, justamente porque vocês não estavam confortáveis com a situação na época. Esperaram chegar um momento mais adequado para depois sim crescer. Né? Isso é muito difícil uma empresa fazer. Né? Isso mostra uma qualidade de gestão muito interessante para o acionista minoritário ficar junto com a empresa. Você pode explicar esse processo, como foi? Posso. E aí eu vou voltar até um pouquinho antes, né? A Movida é uma empresa brasileira, né, listada na Bolsa Brasileira, com um acionista controlador. Né? Essa é uma característica do capitalismo brasileiro. Né? A gente ainda tem muitas empresas listadas em Bolsa com um acionista controlador. Então, governança e gestão são sempre itens presentes, né, que a gente tem que estar atento. Né? A gente aqui na Movida tem um bom track record em relação a tudo que a gente tem feito. Mas é importante entender que, tipicamente, né, eu tenho trabalhado em empresas com controlador, os controladores com quem eu trabalhei sempre tiveram uma visão de longo prazo. Né? No caso da administração, né, aí isso afeta diretamente a mim, todos os nossos incentivos estão no longo prazo. Então, a gente tem plano de remuneração de longo prazo, né? Ele tipicamente é a ação da companhia, né? E com períodos de vesting, né, com períodos de acesso, de até 5 anos. Então, eu tenho interesse em ficar. Né? Então, quando eu olho, né, e aí eu posso falar do meu chefe, dos meus pares, todas as nossas decisões, elas têm sido orientadas para o longo prazo, na geração de valor para o longo prazo dessa companhia, porque a gente tem um projeto, sim, para ser um negócio diferente, super rentável no longo prazo. Né? Então, tomar a decisão pensando no trimestre, que é exatamente o desafio que você tem quando é uma empresa aberta, né? Se é um trimestre, aí o cara vai lá e bate, aí você toma uma decisão pensando no trimestre seguinte, não tem sido o nosso caso. Lá atrás, foi muito simples a nossa decisão. Nós não tínhamos capacidade de vender carro, nós não podíamos adicionar uma camada de risco naquele momento, sob pena de invalidar todo o esforço que a companhia tinha feito. Né? Porque a gente tem vários casos que a empresa vai, se anima, toma decisões, enfim, olhando curto prazo, depois a empresa não entrega nada, ela cai na bacia das almas e fica esquecida 2, 3, 4, 5 anos, porque quis resolver o negócio em um trimestre ou 2. Não é o caso aqui. A gente aqui, né, eu posso falar por mim, posso falar pelo meu chefe sem nenhum problema, posso falar pelo nosso conselho, todo mundo aqui tem incentivos de longo prazo e está olhando para o longo prazo. Né? Porque quando a gente fala enfim, que você mesmo falou, a gente é muito animado, o entusiasmo, é porque a gente vê muita oportunidade ainda. Né? E está muita coisa para construir. Se você olhar há 3 anos atrás, né, um pouco menos de 3 anos atrás, quando a empresa fez o primeiro filing para o IPO, a gente era pouco mais da metade do que é hoje. A gente fez um filing de lucro, a gente tinha 30 milhões de lucro. Os últimos 12 meses reportado agora nesse terceiro trimestre é 195 milhões de lucro. Multiplicou por 6 o lucro em 3 anos que seja. Então olha o tamanho que tem da oportunidade aqui. Então não dá para ficar pensando, vou ganhar um pouquinho mais agora, porque o mercado está me apertando, e daqui a 2 anos... Não. E aí eu me reporto lá a decisão, lá atrás, de não crescer. Então, nós estamos crescendo, porque a gente consegue crescer. Tanto é que hoje a gente é menos alavancada das 3 empresas. Né? A gente consegue alavancar um pouquinho mais, ou seja, crescer um pouquinho mais, mas o crescimento tem que vir com rentabilidade. No fim do dia, os nossos múltiplos são múltiplos de lucro, então tem que olhar a última linha, tem que gerar valor, tem que ter uma estrutura de capital adequada, né? Tem que estar lá o
que é patrimônio líquido, o que é dívida, como é que esse troço está funcionando. Então, assim, isso para a gente é uma zona de conforto muito grande, né? Porque a gente, né, todo mundo aqui está, né, eu posso dizer, todos os executivos principais estão comprando ação da companhia, além do que a gente já ganha. Legal. Isso é reportado lá na 358, né, a Camila Exatamente. que toma A conta vida tá disso. cheia disso. Então, por quê? Porque a gente está vendo o que está fazendo e esse compromisso a gente tem, né? Acho que esse é uma característica muito boa dessa empresa. Para mim, a parte que eu sei hoje, depois se vocês quiserem acrescentar alguma coisa no case, eu vou encerrar com a aproximação da empresa com o canal digital, com apps novos. A Camila falou, né? Essa empresa ela nasceu já com um foco digital muito grande. A gente tem um CEO ligado em 220 gols, ou talvez 440. Né? E ele, enfim, conhece muito esse negócio. Mas qual é o conceito que está por trás disso? O conceito que está por trás disso é o conceito da desintermediação, né? É o conceito do assincronismo, ou seja, eu quero fazer um negócio na hora que eu quiser, sem precisar falar com ninguém, né? Isso se transmite em competitividade, porque eu não preciso de intervenção humana, eu não preciso de atendente para muitas transações, né? E é da facilidade, né? Então você consegue fazer com uns poucos cliques, né, reservar um carro com a gente e ir direto para a loja com um QR Code gerado para acelerar o seu processo. É isso que a gente quer, né? Então, o mundo digital ele não é exclusivo, né, do banco, ele não é exclusivo do varejo, ele também tem que vir para o mundo do serviço. Só complementando, sem querer, vocês podem até alugar pré-pago hoje, né? Isso. Então, a gente é única ainda, já lançou há 2 anos atrás, né? Você tem a condição de pré-pagar. A gente acabou de lançar um outro produto, né? Esse seria o pré-pago de uma locação, né? A gente dá desconto para fazer isso. A gente acabou de lançar um outro produto que é comprar diárias. Né? Comprar um pacote. Você compra um pacote de X diárias e tenha essas diárias com preço garantido pelo próximo ano, que também é um jeito de você se proteger nas suas férias. Fidelizar cliente. E fidelizar, você está correto. Então, assim, e tudo isso você faz pela plataforma digital. Né? Como a Camila falou, a gente foi a primeira locadora, ainda que menor que todo mundo naquela época, em estar presente nas 3, iOS, Android e Windows. Então, assim, a gente tem pouca dúvida de que o mundo digital vai chegar muito, muito forte. Né? Até extrapolando, né, Miri? Você pega lá aquele exemplo que eu te dei, né? Você dirige de maneira segura, eu posso te dar um desconto, né? Se eu tenho uma base de dados com toda inteligência, na hora que você está entrando, eu já te dou um preço só para você e trago você para dentro da minha base de clientes sem precisar de nenhuma intervenção. E isso isso explica também um cenário que a gente está vivendo, que é difícil de entender para alguns, mas que está claro, que nós estamos vivendo um mundo de deflação. Né? Porque antes, como é que é o processo? Você ligava para um call center, precisava ter a estrutura do call center, precisava ter gente. Quando eu faço isso, eu estou sendo mais eficiente. Então eu posso te dar um preço melhor porque está custando menos. Então a gente acredita muito nisso. A gente acredita na pessoa física, a gente acredita na pessoa jurídica, a gente acredita por seminovo. Né? A gente vende carro hoje, né, no geral, exatamente do jeito que a gente vendia carro há 50 anos. Tinha que ir na loja, olhar. Já não cabe mais, né? Já não cabe mais. A gente tem que arrumar uma coisa diferente para fazer, né? É o que eu falo sempre. Né? É bom que a gente é pago aqui para fazer diferente, né? Não fazer igual a mesma coisa, paga menos e chama outro. É um pouco o que a gente brinca aqui, né? E até isso a gente tem olhado de maneira importante. A gente vai fazer o Dia do Investidor agora, a PMEC, semana que vem. A gente vai trazer informações boas de como é que a gente está fazendo a transformação digital nos seminovos também. Então tem muita coisa acontecendo e nessa direção que você está falando. É por isso que, de novo, a gente diz que estamos só começando. Legal. Então, para acabar o case da empresa, né? É claro que a gente não consegue abordar tudo aqui num vídeo pequeno desse. Tem alguma outra coisa que vocês querem comentar que eu não perguntei? Eu acho que tem o seguinte. Esse setor, ele cresceu 15% ao ano mesmo na crise. Acho que esse é
uma parte importante tem a ver com aquilo que a gente falou de mudança de hábito, né? Da acessibilidade, né? Uma diária de aluguel custava R$250 há 5 anos atrás, hoje custa 80, para um carro melhor, para um processo mais fácil. Então, tem toda uma visão com um foco no cliente, que a gente achava que não tinha, e a gente pode dizer que a gente trouxe, né? Que está começando. Aí a gente pensa no Brasil, né? O que está acontecendo no Brasil. Então, um cenário de inflação baixa, né? Um cenário de juro baixo e um cenário de retomada da economia. Então, isso faz a gente ficar ainda mais animado. São 350 empresas na Bolsa desde muito tempo e a gente não consegue avançar nisso, né? Então, dessas com liquidez real, a gente talvez tenha 150, 100, 150. Isso também vai mudar, né? Tudo indica que a gente vai mudar olhando para frente. Mas a gente aqui, como eu falei, tem um projeto de longo prazo, né? Então, estamos muito animados, a gente sai de reunião, fala com o cliente também, tudo a gente está absolutamente tranquilo em relação ao crescimento. Existe mercado, a questão não é a demanda, a questão é a capacidade das empresas de serem racionais, olharem para seus resultados e continuarem crescendo de maneira saudável, que é o que tem acontecido nos últimos 3 anos, né, talvez até um pouco mais. Esse é um mercado de escala, é um negócio que a escala faz diferença, então a gente tem pouca dúvida que vai acontecer o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, de uma consolidação importante de crescimento orgânico, na maior parte das vezes, mas também inorgânico, né? E é uma mensagem de, vamos chamar assim, serenidade. Serenidade no seguinte aspecto: vai ter crescimento, vai ter competição, mas a gente acredita que tem espaço para todo mundo. Então, é um setor hoje que é bom para acompanhar, né, pensando no nosso acionista minoritário, porque tem 3 empresas, né, 3 empresas em estágios diferentes de maturidade, né, 3 empresas boas, né, em momentos diferentes. Nós somos o mais jovem, né, somos o mais jovem das 3, né, e ainda temos gaps para fechar, ainda tem coisa para conquistar, mas a gente não tem nenhuma dúvida que vai chegar lá, né. Então, a mensagem é uma mensagem positiva. Camila? Complementando, assim, a gente tem um histórico de disrupção, né? Ainda que, e também por sermos mais jovens, a gente nasceu até de um gap e de uma falta de foco na pessoa física, e isso a gente acredita que está no nosso DNA e vai para frente. Então, para a gente é muito importante fidelização de cliente, isso é uma coisa que ainda está muito incipiente no mercado. Então, quando você vê as aéreas, por exemplo, que a fidelidade acaba sendo uma empresa inteira diferente, a gente vê que a gente está no mesmo segmento de turismo e isso ainda nem começou, né? Então, essa desintermediação que o Edmar falou, a compra direta é muito importante. Então, a gente acredita, é o que o Renato sempre fala, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente não vai nem alugar carro como a gente aluga hoje, nem vender como a gente vende hoje. Então, a gente tem no nosso espírito mesmo isso de renovação e de inovação também constante. Isso, não, e só no trabalho que vocês fazem é importante também, porque eu tenho trabalhado em empresa aberta já há 15 anos, né, sempre acompanhei, e para os profissionais de relações com investidores, o emprego só aumenta se tiver mais empresas, se tiver mais demanda. Então é importante que tudo dê certo nesse aspecto, né? Então um exemplo importante, um número bem bacana, é o que tem acontecido no passado recente de aumentar o número de pessoas físicas na Bolsa, né? A gente estava em 600 mil investidores há pouco mais de 2 anos atrás, já estão batendo 1,5 milhão. O Edmar é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Relação com o Investidor, então a gente tem essa sorte dele ter muito foco em RI, então a gente está muito próximo. Até meio que namorando o Edmar para ele arrumar bastante empresa para a gente fazer vídeo para você. Verdade. Mas porque precisa ter, precisa ter esse canal com a pessoa física que cada vez mais vai se tornar importante para as empresas também. Aqui na Movida é uma parte importante do nosso float,
né? A gente vê que a pessoa física gira, a gente vê que a pessoa física procura entender, tem demanda, e por isso que a gente está aqui, e por isso que a gente tem desenvolvido esses canais. É importante porque se vocês ainda sendo uma empresa que demanda muito capital, se vocês tiverem uma boa base de acionistas de longo prazo, quando vocês precisarem do canal, e os acionistas perceberem que o dinheiro vai estar bem aplicado, vocês vão ter o dinheiro. Claro. Vamos falar das vantagens competitivas aqui. Você fez uma ampassão na escala. Você pode complementar esse item da escala? Posso. Então aí, para as 3 grandes está muito claro, a escala tem um papel importantíssimo, foi assim que a gente se distanciou dos pequenos, né? Então ainda tem alguma consolidação para acontecer, bem pequena, mas isso é uma vantagem competitiva. No nosso caso, os investimentos em tecnologia, que a gente sempre fala, eles vão trazer uma eficiência e uma base de custo baixa. Isso a gente já tem demonstrado nos números. Porque se você não tem a escala do concorrente verde, a gente precisa ter uma eficiência adicional. Eficiência adicional vem de uma cultura que a gente traz da JSL, uma cultura orientada a resultado e a baixo custo, mas aqui, nesse caso, implementando muita solução tecnológica. É assim que a gente entende que vai se diferenciar. Isso do ponto de vista da gestão, né? E tudo isso que a Camila falou, bastante sobre foco no cliente, o que a gente oferta para o cliente diferente, como é que é o nosso approach. E não tem a menor dúvida. Compra de carro com as indústrias. Compra de carro, né? Então é um negócio importantíssimo, cada centavo faz diferença para a gente, um dia a mais de prazo faz diferença, então são negociações... Está presente em várias regiões. Muito duras, são negociações muito complexas, na maioria das vezes muito duras, né? Mas faz parte do negócio. Isso é tão importante, acho que vocês não fazem isso, não tenho certeza, de alugar um carro em São Paulo e devolver em Pernambuco, por exemplo. A gente faz. Já faz? Já. Na sua a gente não cobra nada até 300 km, a partir de 300 km a gente cobra a taxa de retorno, mas essa é uma das razões porque nós não temos nenhuma franquia. Então, das 3 grandes, nós somos a única empresa que não tem nenhuma franquia, porque, número 1, a gente ainda está amadurecendo, a gente entende que precisa amadurecer alguma coisa do ponto de vista de processo, e, por outro lado, porque a gente consegue garantir para o cliente um nível de serviço igual em todo lugar que vai. Isso é um grande diferencial, porque ele pode ir de lugar no lugar, não precisa devolver naquele lugar. Não isso. E 300 km no Paraná. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, onde a gente tem bastante loja, é indiferente onde você pega o carro, onde você devolve. E a gente tem no nosso produto Mensal Flex também, tem um segmento nacional. Então, é o produto de assinatura de carro, assim como o Mensal Flex, com uma periodicidade de no mínimo 30 dias e descontos que vão sendo progressivos. E com uma taxa a mais, você pode pegar em qualquer lugar do Brasil. Então, você cobra uma mensalidade, ainda mais para pessoas que viajam muito, por exemplo, que pegam, de repente, não quer ir de carro até Pernambuco, mas tem a sua assinatura, você vai de avião e a hora que você descer, vai estar lá no aeroporto o seu carro sem nenhum acréscimo dando mensalidade que você já paga. Então, é uma coisa que a gente também... a gente quer promover a mobilidade, então a gente acredita muito nisso de plataforma e se especializa em tecnologia, etc., para tornar isso possível. Muito interessante. Inovação e modernização de produtos e serviços. A vantagem competitiva de vocês é que vocês conseguem fazer isso. Sim, é o que a gente já tinha falado, a base tecnológica. Né? São os aplicativos cada vez mais fáceis de usar, usar a base de dados de maneira cada vez mais inteligente. E sempre, né, esse é um negócio muito importante, que a gente discute muito aqui, é sempre trazendo alguma vantagem para o cliente. Inovação por inovação não faz sentido. A gente quer fazer com que a inovação esteja presente na vida do cliente para ele se sentir confortável com a gente e voltar mais vezes. É tão simples quanto isso, né? É só você imaginar, só você fazer o paralelo com as experiências que você tem hoje em dia, né? Então você tem e-commerce mundiais, né? Não precisa nem dizer o nome, né? Você vai lá e aperta lá a opção de coisa e chega um pacote em algum lugar para você, né? Você não precisa nem saber de mais nada. Hoje em dia é assim que funciona a coisa. A gente quer trazer isso para o mundo do aluguel, né? Você aperta meia dúzia de clique, né? Quantos menos cliques melhor, né? A gente vai, em algum momento, vai partir com reconhecimento facial. É só uma questão de tempo. O presidente do Itaú fala muito isso.
Ele fala assim, se você vai na Amazon e compra uma coisa com 2 cliques, não adianta fazer uma coisa com 4 cliques. O cara já acostumou com 2. É exatamente isso. E se o cara faz isso hoje para comprar, para transferir dinheiro, para alugar carro, ele tem que fazer a mesma coisa. Se eu tiver 20 cliques, ele vai falar assim, putz, grilo, esse negócio é muito complicado, eu vou fazer outra coisa. Né? Então, por isso que eu digo, reconhecimento facial, que é um jeito de você garantir que o seu telefone é daquela pessoa, ainda não é usado no setor por questões de segurança, mas ele vai chegar. Né? Se hoje a gente transfere centenas de milhares de reais pelo telefone, por que você não pode alugar um carro e tirar o carro por telefone? A gente vai chegar lá, mas é que tem todo o desafio que a gente já entendeu, a gente já conversou bastante aqui sobre isso. Eu marquei marca e gestão, mas a gente já falou sobre isso. Vamos só falar dos dois, só para marcar que são vantagens competitivas da empresa. Né? Vocês querem falar mais alguma que eu deixei passar? Não, eu acho que o ponto aqui... Pode ser do setor também, não sei se é só da empresa. Não, assim, olhando para o setor está bem. Né? O setor está em transformação no Brasil. Né? Tem uma possibilidade de crescimento muito grande por tudo isso que a gente falou, é subpenetrado de maneira geral. Né? A gente já estava confiante durante a crise, que dirá agora com a economia brasileira dando sinais de recuperação. Né? A gente tem 3 empresas listadas que precisam mostrar resultado, então o fato de sermos empresas listadas é bom, porque traz competição, traz foco no cliente, então traz eficiência, isso é bom, você consegue comparar o desempenho, né? Mas a gente não tem nenhuma dúvida que nós somos o desafiante. E o desafiante é bem divertido, porque é o cara que precisa trazer coisas novas, é o cara que precisa mostrar que veio todo dia, é o cara que precisa ir fechando os gaps ao longo do tempo. E no nosso caso, nós estamos bem confiantes que a gente vai chegar lá. Acho que é importante essa questão do compromisso de longo prazo com a empresa, né? Não só nosso de gestão, mas do acionista controlador também, que já fez, já mostrou apoio em etapas mais difíceis. E aí, eu acho que olhar o que está acontecendo, trimestre a trimestre, ver os números melhorando e ficar confortável para investir na empresa. A gente percebe que vocês se divertem aqui. Quem se diverte trabalhando não trabalha nunca. É exatamente isso. Exatamente. O que eu falo olha só, chegou assim, né, o pessoal trabalha comigo, olha só, ainda vai chegar depois, a gente lá no dia 5 vai ter dinheiro nessa conta, isso é coisa boa. A gente passa o mês inteiro se divertindo e ainda recebe, então Fala de drivers, o acionista poder enxergar o que a empresa pode entregar para o futuro, né? A concentração dos players, né? um market share maior para a empresa. Quando a gente fala de hack, só para dar um paralelo, o número de 2019 deve mostrar os 3 maiores com cerca de 75% do mercado, né? Por aí. Lá nos Estados Unidos. Mas era 50 há 2 anos atrás. Lá nos Estados Unidos, essa concentração no hack é mais de 90%, na verdade ela é perto de 95%. Então, mostra que tem, além do próprio crescimento do mercado, né? Então, hoje é 75% de um mercado de um tamanho, né? A gente tem pouca dúvida que vai chegar a 85%, 90% de um mercado ainda maior. Né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente fala do hack. Né? Quando a gente fala do gestão e terceirização de frota, é aquele número que eu dei. 10% da frota corporativa é terceirizada. Né? Nos Estados Unidos, entre 40% e 50%, tem países da Europa que é 70%. Então, de novo, a gente acredita que tem um potencial muito grande. Os seminovos, que precisa ter os seminovos, né, faz parte da história, a quantidade de carro por habitante no Brasil ainda é muito pequena. Então, mesmo que tenha toda essa mudança de hábito, o aluguel no lugar da posse, o Brasil é um país desigual, né? As coisas andam assim, né? Parece um adolescente, né? Uma hora o pé está grande, outra hora não está grande, ele fica meio torto assim, mas vai crescendo, né? O Brasil é um pouco isso, né? Então tem uma hora que uma região cresce mais, uma hora outra região cresce mais, um hábito vem antes do outro, a gente pula, né? Essa coisa de vir depois, acaba que a gente pula etapas, né? Quando você olha.
Então também tem um potencial muito grande, né? Porque o Brasil não é o Itaim, o Brasil não é o Leblon, estou falando só dos gestores de fundo. O Brasil é o Brasil agrícola, o Brasil é o Brasil dos capitais nordestinos, enfim, tem muita coisa acontecendo e aí a gente acha que tem mercado para todo mundo. Então, falar de driver para a gente tem muita coisa ainda para acontecer. Legal. A melhora da economia, você já falou, né? Você falou que vocês não fazem franquia, né? Eu tinha marcado franquia aqui, porque eu sei que é um setor que vocês, em algum momento, vocês vão entrar. Até para atingir cidades menores, né? Isso. Menos de 200 mil habitantes e tal. E a franquia expõe um crescimento aí muito grande. Isso. Nesse modelo. Como é que seria esse modelo? Vocês estão preparados para fazer? Vocês veem isso acontecendo no momento de curto prazo, médio prazo? Quando a gente acha que vai acontecer, a resposta é sim, ela vai acontecer algum dia. Não será no curto prazo, né? E a gente ainda não tem clareza sobre o modelo, né? A gente já discutiu algumas vezes, a franquia normalmente é um jeito de crescer sem colocar capital, né? É assim, para isso que a franquia existe, né? Você diminui o risco do franqueador, né, também, porque ele está num negócio estabelecido, do franqueado, melhor dizendo. Então, a gente sabe que um dia vai chegar lá, né, o número se são 200 mil habitantes, 150 mil, 250 mil, mas a gente acha que ainda tem que amadurecer um pouquinho mais, tá? Então, no curto prazo, e aí o curto prazo para a gente é mais do que 2020, né, a gente vai ainda focar nas próprias lojas e eventualmente abrir algumas lojas próprias, tá? A gente está com, como eu falei, com mais de 190 lojas no RAC, né, ou perto de 190, a gente imagina que dá para abrir ainda umas 20 lojas, 30 lojas nos próximos 2, 3 anos do RAC, em locais que a gente ainda não está, que seriam praças importantes para estarmos presentes. Marquei aqui que era taxa de juros, né? Você já falou. A expansão de consumidores, empresas, você também já falou, né? Novos negócios, sinergias, eu acho que isso é muito importante. O case da Movida, ela pede sinergias, né? Em várias etapas que a gente vê pelo mundo afora. O que pode ser introduzido, o que já existe por aí, que pode ser introduzido na Movida? Essa pergunta é boa, né? Então, como é que a gente se vê, né, lá na frente? A gente se vê como uma grande plataforma de mobilidade. Então, ainda que a gente não ofereça algum serviço, a gente vai ter que ter alguma associação com um prestador de serviço. E a gente usa o patinete, usa a bicicleta, usa diversos exemplos, tá? Então, isso seriam, vamos chamar assim, os negócios próximos que a gente estaria incorporando, sempre com o viés de sermos uma plataforma, né, de mobilidade. Uma outra coisa que eu acredito é que essa distinção entre contratos de longo prazo, entre RAC e GTF, curto prazo e longo prazo, cada vez mais ela vai ficar confusa, porque na realidade o que a pessoa quer é mobilidade. Então, esse negócio vai ter todas as formas. Então, quando você olha para a empresa, por exemplo, né, a gente vê cada vez mais no contrato corporativo, por que você precisa ter a associação 1 para 1, né? Você precisa ter um carro para cada vendedor, por hipótese. Só que o vendedor sai de férias, o vendedor está doente, você pode ter um pool de carros, né? A gente tem que pensar cada vez mais em disponibilidade de diárias do que a coisa física, o carro. E a gente ainda tem o modelo mental do carro, né? Então, se é só para dar um exemplo de coisas que a gente já está fazendo em algumas experiências com empresas, e quando você transporta isso para a pessoa física também é muita coisa. Você não quer saber o carro, você quer ter um negócio disponível lá para levar você para um outro lugar, né? Pode ser num estacionamento, pode ser num prédio, pode ser num clube, pode ser na própria empresa. Então, a perspectiva aqui, quando a gente fala de sinergia, a gente fala de toda a cadeia estar envolvida, essa questão da plataforma, e a gente sendo um grande operador, né? A gente sendo um grande operador. A gente até desenvolveu, né, no começo desse ano, uma plataforma com um dos nossos clientes, onde em vez de dar soluções, em vez de escolher, era uma plataforma interna, tá, de colaboradores.
Então, se o colaborador inseria a hora que ele tinha que estar e qual o trajeto que ele tinha que dar, e a plataforma mesmo mostrava qual que era o melhor jeito de fazer essa locomoção. Então, e aí tendo a Movida como aluguel de carros, porque a gente tinha esse contrato diretamente com a corporação. Então, a gente não vê razão por que não trazer esse modelo para o público em geral, seguindo essa ideia de plataforma de mobilidade. Então, se 6 horas da tarde, aqui na Faria Lima, aqui em São Paulo, que o trânsito é parado, com certeza a melhor alternativa de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro vai ser o próprio patinete. Então, mas quando você pensa, por exemplo, Belo Horizonte, que a gente sempre usa como exemplo, né? E você está indo para fazer uma reunião em um aeroporto longe, o aluguel de carro vai ser sempre a opção mais barata. Então, a gente acredita muito em inserir parceiros e inserir inteligência para otimizar o tempo que as pessoas ficam, né, no trajeto e para aumentar também a percepção de valor nisso. Legal. Algum drive que eu deixei passar? Não, acho que cobriu bem. Acho que o ponto mais importante aqui é ter claro que o nosso papel como empresa é melhorar o nível de serviço para o cliente final, né? E em fazendo isso, com um preço acessível, a gente vai conseguir expandir a nossa base de clientes de maneira relevante. É o que tem acontecido. Tem várias indústrias no Brasil que passaram por esse processo, né? Quando você sai de, né, um preço X, um nível de serviço, tal, e você melhora por eficiência e passa a oferecer mais barato, você multiplica a sua demanda por 3, 4, 5, 10 vezes de um momento para outro, né? É disso que a gente está falando, né? Eu não sei o tempo, eu não sei o tamanho, mas eu sei, a gente consegue enxergar isso, né? Então a gente falou, nós temos na nossa base, hoje 10% dos clientes são classe C, né, que é a grande maioria do Brasil. Então por que a gente não tem? Né? A gente tem que ter esse desafio de trazer ainda mais, né? De trazer ainda mais né, classe C. E sem esquecer dos outros, né? Porque a gente, por exemplo, faz serviços de concierge, de levar o carro, né, para uma pessoa que não quer ir na loja, mas a gente faz uma escala pequena, porque tem um desafio, né? A gente tem que ter motorista disponível 24 horas por dia, essa coisa toda. Então, a gente está olhando para todo o espectro, né? Desde classe A, o serviço mais premium, até como é que a gente faz um modelo mais acessível e como é que a gente fica bem competitivo, porque, na realidade, o mercado ainda tem muita oportunidade para ser aumentado, né? Como a gente viu em outras indústrias. A gente pode citar aqui computador, internet, telefone celular, aviação, o iogurte, tudo que você consegue trazer acessibilidade, né, que é o affordability em inglês, a história no Brasil é muito forte. E por isso que a gente aqui está muito animado. As empresas, mesmo as que têm aí um modelo mais resiliente, né, que é o caso da Movida, às vezes elas têm alguns trimestres mais fracos, algum período mais desafiador, como foi o caso ano passado de vocês. Isso tudo normalmente acontece devido a certos fatores, né? Então vamos passar esses fatores para o acionista a longo prazo conseguir enxergar esses fatores e conseguir interagir com a empresa. Olha, está acontecendo isso, o que vocês acham disso, tal, né? Porque o grande desafio do investidor de longo prazo é ele conseguir ser sócio da empresa na baixa e na alta. Porque não adianta só aguentar baixo, tem que aguentar alta também, porque é duro você segurar uma ação que sobe 100%. Daí chega uma pessoa, você tá cara, vende, né? Troca por aquela e tal. Então, para ele conseguir carregar essa posição tanto na alta como na baixa, ele tem que acompanhar e principalmente ter um network da empresa aí importante. Então, eu vou falar de alguns perigos que podem acontecer no futuro. E um que está bem na crista aí, a preocupação do mercado é justamente a regulamentação. O Congresso tem um projeto de lei, não sei como que chama, eu não sou especialista, isso é que pode afetar o setor de vocês. Né?
Você pode explicar isso, né? Posso. A gente hoje, as locadoras de automóveis estão sob o regime de um convênio, que é o convênio 06, que diz que nós não precisamos recolher ICMS na venda do carro, né, desde que façamos a venda após 12 meses. Né? Então, basicamente é isso. Tem um projeto de lei que depois já teve um outro em cima desse, transformar esse período de 12 para 24 meses. 12 para 24 meses muda totalmente, vira um modelo de negócio, né, de cabeça para baixo, porque a gente tem que vender o carro de 14 a 16 meses, né, no limite, que é quando você consegue fazer gerar o caixa, né, sem perda de valor, e o carro está novo, e aí você consegue fazer isso se traduzir em margem. Quando que você não pode vender o carro antes, você só vai vender carro velho. Aí tudo que eu falei agora nos últimos 35 minutos, você esquece que o nosso carro não vai estar novo, o nosso carro vai estar rodado, enfim, que a experiência vai ser ruim, porque você vai chegar na loja, vai pegar um carro que já passou por muita gente, que está com 40 mil quilômetros. Então toda a nossa proposta de valor, tanto no aluguel quanto no seminovos, ela é impactada de maneira muito relevante. Depois desse, teve um outro que regula o seguinte: você pode vender a partir dos 12 meses, se você vender com menos de 12 meses, você é obrigado a pagar uma multa além de recolher o imposto. Que também é uma situação que a gente entende como factível, porque é o que a gente tem hoje. Nós não vendemos carro com menos de 12 meses, nós vamos cumprir a lei. Mas se tiver uma multa, ok, pague essa multa. Mas é bom que pacifica logo a questão. Voltando, a gente acha que tem pouca possibilidade disso acontecer, né, porque isso afetaria as montadoras também, afetaria a nossa cadeia de emprego. Né? A nossa cadeia de emprego hoje, só as 3 grandes estão empregando, eu diria, umas 17, 18 mil pessoas. Né? Então, o nosso negócio seria impactado no primeiro dia, a linha própria das montadoras. Né? As locadoras grandes compram 400, 500 mil carros por ano, de um total de 3 milhões, então não é brincadeira esse negócio, é um negócio relevante. Então a gente está trabalhando, vê a associação, acha que é pouco provável que haja uma alteração na legislação, mas estamos atentos ao tema. Tá? Então a questão tributária no Brasil é sempre importante, né, até pela, vamos chamar assim, criatividade do governo, mas a gente acha que nesse aspecto não tem nada. Do ponto de vista de que é risco para a gente, taxa de juros é um risco. Taxa de juros é um risco porque nós somos intensivos em capital, carregamos muita dívida, né? Qualquer 1% da nossa dívida é relevante, além, é claro, de desestimular a economia. Né? A economia fica desaquecida quando você tem uma taxa de juros muito elevada, então ela tem um duplo efeito sobre a gente. Né? A gente carrega mais despesa financeira, ao mesmo tempo que a economia fica mais difícil para a gente vender. Então, ele tem um efeito duplo quando a gente vai. Então, taxa de juros é um negócio muito importante. Tá? A nossa ação, né, até um bom ponto para o minoritário entender, a nossa ação, ela oscila muito com a taxa de juros também. Então, para quem, né, conhece um pouco, tem que olhar um pouco a curva de juros para entender o que acontece com a gente também. A gente já fez testes aqui, Camila e eu chegamos aqui há 3 anos juntos. Aí a gente ficava fazendo backtest, a correlação com a curva de juros é muito alta, né? Porque é disso, né, que a gente está falando. Funciona quase como um banco. Exatamente. Então é relevante. A correlação era 0,9, só para ter uma ideia, a gente testou lá o que tinha. Eu lembro lá em 2016, para trás era menos 0,9, né? Subia a taxa de juros e aí perdi o preço da ação. Eu acho que esse é um negócio importante. E o outro, né, quando você fala, é a própria empresa, porque é um negócio de execução. Então você precisa todo dia, eu preciso vender 200 carros, eu preciso fazer 4 mil contratos por dia no RAC, eu preciso vender não sei quantos carros de GTF por mês, e assim vai. É um negócio que você não tem muito espaço para ficar errando, né, porque ele é, de novo, muito intenso. Então, número 1, né, o geral, o governo aí com a sua criatividade, taxa de juros,
e a própria empresa, a cada 3 meses, se está usando o ativo de maneira adequada, se está sendo intenso o suficiente. Essa parte da empresa a gente já explicou bem a questão dos seminovos, o porquê que é arriscado, o porquê que tem que vender, né? Mas essa parte de economia, né, que eu chamo renda, emprego, é uma coisa assim, meio mais difícil do acionista minoritário compreender, porque é simples na maioria dos casos, mas não é simples no caso de vocês. Por quê? Porque vocês saíram do senso comum, vocês cresceram numa época de economia muito ruim, com taxa de juros muito alta, mas isso foi, no meu modo de entender, uma coisa muito limitada naquela época. Se acontecer de novo, vocês devem ser afetados por isso, né? Sim, e o ponto, colocando isso na perspectiva, exatamente o que a Camila comentou. O acionista controlador entendeu que havia uma oportunidade de mercado, talvez única, de uma única empresa grande, com um nível de serviço bom, mas sem olhar para todos os nichos, e que estava todo mundo preocupado com a crise no Brasil, com toda razão, diga-se de passagem. Então, o acionista controlador, naquele momento, colocou mais de R$1 bilhão no modelo, fazendo uma aposta positiva, né, de que a gente ia alcançar a escala, ia ter o tamanho para ser competitivo, e depois a gente ia buscar a rentabilidade como nós temos feito. Então, a história é uma história de empreendedorismo, né, num momento difícil, que tomou risco e que agora a gente está entregando o que a gente disse que ia entregar, que é a rentabilidade, né? Mas foi preciso o crescimento muito rápido, você não dá para competir. Então foi como a Camila comentou, né? A gente tem que olhar, a gente olha sempre o retorno sobre capital quanto o custo de dívida. A gente ficou no negativo durante a fase de crescimento. E não tinha outro jeito, juro alto no Brasil, a empresa em construção, e aí todo mundo ficou, né? Assim, será que eles vão ou não vão? Até que ponto o acionista aguenta esse negócio, né? E aí acabou que a aposta se mostrou acertada, né? Então ele segurou, teve pulso firme, né? Mão forte, né? Não foi mão fraca, né? Segurou o negócio e aí agora a gente tem, num outro estágio, tem esse compromisso de rentabilizar, né? Continuar crescendo, o mercado está aí também, mas é importante o retorno, não tem a menor dúvida. E o último dado que eu coloquei aqui é competição, né? É claro que vocês estão acostumados com a competição, como vocês falam, é um setor bem definido assim, entre 3 grandes players, mas o mercado está meio assim, ressabiado com a questão das montadoras, entrar no negócio, né? Só que eu sempre falo o seguinte, né? Mesmo que tenha algum tipo de sucesso lá fora, não quer dizer que vai ter no Brasil. E se a gente vê inúmeros casos, os bancos vieram aqui, foram massacrados, laboratórios de medicina não conseguem entrar no Brasil porque aqui é um modelo diferente, porque está cheio de jabuticaba, digamos assim. Sim. Vocês acham que essas jabuticabas são uma barreira de entrada ou realmente essa questão da competição é um fator a ser monitorado de perto pelo acionista? Primeiro é aquela frase do Jobim, né? O Brasil não é para iniciantes, né? Então já começa por aí. Se não é do Jobim, é do Roberto Campos, acho que é do Jobim. Então o Brasil não é para iniciantes. O fazer negócio no Brasil é uma coisa complexa, né? Nós três, eu falo das três grandes aqui, atingimos um tamanho que fica muito difícil, né? Não vou dizer que é impossível, fica muito difícil alguém vir, né? Por quê? Pelo seguinte, se eu tenho 5 bilhões de reais de carro no meu balanço, tenho 250 lojas, tenho 3.500 empregados treinados e tal, né, para ter essas duas linhas e para poder comprar 60, 70 mil carros por ano das montadoras, qualquer um que queira entrar tem que ser no mínimo do meu tamanho. Então a gente já está falando de mais de $1 bilhão para começar. Então é assim que eu digo. Ele pode construir loja, ele pode fazer tudo, mas ele precisa de, essa altura, uns $2 bilhões para poder competir comigo. É como é o negócio. Bom, as montadoras, elas têm algumas iniciativas sim, para partir para o aluguel,
mas toda vez que são perguntadas, elas colocam muito isso na coisa do nicho, do test drive, do curto prazo, para ajudar a concessionária a ter mais uma fonte de receita e não como uma solução completa. Nisso aí, Emília, até, por exemplo, nós somos totalmente agnósticos. Se amanhã uma montadora chegar para a gente e falar assim, vocês querem ser o nosso operador, né, como se fosse um white label, de uma aluguel de carro, eu estou com dinheiro para fazer, a gente faz. Nós não temos problema com isso. É só para você entender a nossa flexibilidade de como é que a gente vê a perspectiva de mercado. Mas a gente acha que é difícil. Né? Isso não quer dizer que a gente não esteja atento, que a gente não esteja olhando tudo o que todos estão fazendo. Né? As empresas se conversam o tempo todo, né? Para saber o que uma está fazendo, testa e ver se vai dar caldo e tal. Mas no curto prazo, no Brasil, eu acho difícil que a gente tenha qualquer iniciativa que seja material, que seja relevante, que seja de fato uma ameaça para os locadores, do jeito que nós estamos hoje. E fora do Brasil, eles têm um jeito diferente de operar, né? Que é eles compram um carro e depois devolvem para a montadora, tem uma grande parte que é feita desse jeito. Mas a gente sempre fica atento, o próprio Edmar está muito próximo está sempre olhando os resultados das empresas fora, algumas novidades até mesmo no mercado de seminovos, então a gente fica de olho no que está acontecendo lá dentro, mas a gente sabe que o Brasil é outro mundo. Até as marcas internacionais que tentaram vir para cá, elas não foram tão bem sucedidas, acabaram sendo adquiridas, etc. Então a gente sabe que a gente sabe como é difícil a execução aqui. E isso é uma barreira extra. Isso, como você falou, como nos bancos, como em outras indústrias, isso aqui é um player de brasileiro. A primeira vez, eles não colocaram os alarmes, né? Aqui não, a gente não colocou alarme nenhum, vamos colocar aí também. Daí limparam tudo. Sempre assim. Isso. É difícil replicar. Eu sempre falo assim, a turma fala assim, mas lá fora é assim. Então, o estudo tem que ser assim aqui. É difícil fazer essa replicação da forma como essa é a grande vantagem até do investidor minoritário. Ele pode ficar meio assim... tem que ser vigiado, claro, mas ele tem que ficar meio tranquilo quanto a essa questão de competição no estrangeiro. A história que eu tenho nos favorecido. Sim. Então, claro que eu já quero agradecer a vocês dois e vou pedir para a Camila começar as suas considerações finais, para começar pelo lado feminino, né? E ela também que é a grande cara de entrada para o acionista minoritário interagir com a empresa aqui, com a Movida. Eu posso dar um feedback para vocês, tanto o Edmar como a Camila, são pessoas extraordinárias que têm essa preocupação de poder dar a informação mais correta e mais rapidamente para vocês. A gente agradece mais uma vez, a gente está 100% à disposição. A gente agradece até o contato, todo o interesse, né, a dedicação em estudar o case da companhia e passar para vocês de uma maneira tão boa. Então, a gente quer ver os cachorrinhos aí. Por favor, fiquem 100% à disposição para fazer os questionamentos. Ela está injuriada aqui abaixo, que tem 3 cachorrinhos, só Movida tem 3 cachorrinhos. A gente vai melhorar isso. Então, assim, a gente preza muito por isso. É a mesma coisa que a gente faz, os nossos atendentes fazem com o cliente, a gente sabe que a gente tem que fazer com os investidores, então a gente está 100% à disposição. Obrigada. O investidor é nosso cliente. É nosso cliente. O investidor é nosso cliente. Então, se a gente teve no Brasil, durante muito tempo, só preocupação com o atacado, chegou a hora de estar preocupado com o varejo. Né? Então é importante, né, que tudo avance na direção de todo mundo receber informação adequada, receber informação de todo mundo, dos canais serem utilizados, né, como a Camila falou, a gente está à disposição. Enfim, é a nossa obrigação, E o mercado só vai avançar se cada um de nós contribuir um pouquinho. É assim que eu vejo. Então, a gente gosta de estar junto do investidor, a gente gosta de explicar a nossa história, que é uma história legal, uma história boa, uma história de sucesso, e a gente quer que as pessoas compartilhem com a gente. Né? Um jeito de compartilhar no mercado financeiro é ser acionista, e ir lá, né? Eu sou acionista da Movida, né?
eu sou acionista daquilo que eu recebo e eu ainda compro mais. Então, é um negócio que tem sido bem interessante. E, enfim, muito obrigado de novo. Não, muito obrigado a vocês. E é isso. Então a gente coloca a base inteira à disposição de vocês, para vocês interagirem com os acionistas minoritários. O feedback lá é muito rápido, muito bom. Sim. Né? Quando vocês precisarem de um feedback, lá vocês vão ter. Tanto que, às vezes, é tão rápido e tão bom que as pessoas se assustam, porque as pessoas entendem da empresa. Legal. Não é que nem um acionista de papel que eu chamo, né? Acionista que está comprando uma coisa que não sabe o que quer. Ela só está vendo uma média móvel ou um movimento, né? Lá não. Lá as pessoas conhecem. Muito bom. Então, Eu estou à disposição e vai fazer mais coisas. com certeza. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Obrigado. Valeu.